E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre internet, como escolher uma boa internet para você utilizar aí na sua casa. Vamos falar sobre alguns pontos que eu coloquei aqui no meu caderninho, a gente vai falar um de cada vez. E eu coloquei esse mega grandão aqui na frente para a gente começar por isso aqui, pessoal. Um erro que as pessoas cometem, né? Na hora de contratar uma internet, você vai lá no site das operadoras e verifica isso aqui, mega. Quantos mega que tem internet, né? Tem 200 mega, tem 100 mega, tem 500 mega, 800 mega, 1 giga. Então as pessoas acabam contratando a internet por quantos mega ela tem ali no link, né? Achando que essa aqui é o único parâmetro se a internet é boa ou não, o que não é verdade, tá? O mega a gente está falando de largura de banda. O que quer dizer isso? Quanto de dados aquele link consegue trafegar por segundo, ou seja, uma internet que te oferece mais megas, né? Coloca um S aí no meio, ou seja, a pessoa acha que a internet é mais rápida. Será que de fato ela é? Então, esse não é um bom parâmetro para você escolher um provedor, não é um bom parâmetro para você definir se a internet é boa ou não, tá? Então, o que é uma boa internet, de fato, né? Então, vamos definir isso, né? Uma boa internet vai depender do seu uso. Para que você utiliza a internet? Você utiliza a internet para enviar muitos arquivos, para baixar muitos arquivos, você utiliza a internet para jogar, você está em uma área remota que você não tem outra opção e você tem uma internet via satélite. Então, uma boa internet vai depender do seu uso dela. Então, uma internet que é boa para alguém pode não ser boa para outra pessoa. Que soluciona um problema para uma pessoa pode não solucionar para o outro. Mas, no geral, uma boa internet é o que oferece uma boa capacidade de transferência de dados e também uma boa estabilidade da conexão. Não adianta nada uma internet muito rápida, mas que cai, que perde pacote, que você não consegue fazer as coisas direito. Então, esquece, por enquanto, esse negócio de mega. A gente vai falar de outras coisas mais importantes aqui e eu vou entrar em alguns pontos aqui que eu acho interessante você avaliar na hora de escolher um provedor. Então, vamos lá. O que é mais importante aqui no seu provedor é a tecnologia que ele tem. Então, assim, na hora que você vai contratar uma internet, um provedor, você tem que ver se esse provedor é um provedor grande, é um provedor médio, é um provedor pequeno ou é um provedor clandestino. Se ele for um provedor clandestino, muito provavelmente ele não vai ter uma estrutura adequada para atender a quantidade de clientes. Ele não vai ter um sistema autônomo, ele não vai ter um link adequado. Os equipamentos, com certeza, não são equipamentos que são utilizados de forma profissional. Então, tudo isso vai impactar, né? Mas, tirando isso, a gente tem que falar das tecnologias, né? Uma internet, ela pode ser uma internet a rádio. Pode ser uma internet aí que utiliza a frequência de 5.8, né? Aquelas anteninhas nano e tudo mais. Pode ser uma internet que utiliza cabo coaxial. Pode ser uma internet, faltou aqui também, hoje está em menos uso, não? Que é o ADSL também, que utiliza a linha telefônica. Pode ser uma internet fibra ótica, pode ser uma internet via satélite. Então tudo isso aqui vai impactar na qualidade do seu link. O que é o seu link? É entre a sua casa e o seu provedor. Tá? Quando a gente está falando de internet a rádio trabalha com o quê? Com ondas eletromagnéticas. Quando a gente fala aqui de cabo coaxial, a gente também está falando de um meio metálico. O ADSL também é um meio metálico, uma linha telefônica, né? Satélite também são ondas eletromagnéticas. Então, todas essas tecnologias utilizam aí ondas eletromagnéticas, utilizam cabos que sofrem interferência eletromagnética. O rádio vai sofrer interferência eletromagnética, vai sofrer interferência, a mesma coisa do Wi-Fi, aquela questão do 2.4, poluição, né, do espectro ali naquela região, tudo isso vai afetar. Cabo coaxial, por exemplo, cabo coaxial também vai sofrer a interferência, o seu modem pode queimar quando cair um raio ali no processo de umidade, porque ele também vai conduzir eletricidade, ADSL, linha telefônica, satélite, por exemplo, o tempo vai fechar. Então, a melhor tecnologia hoje em um provedor é a fibra ótica. Então, você podendo ter um provedor que te oferece uma fibra ótica até a sua casa, ele vai ser uma opção melhor do que uma internet a rádio, uma internet via linha telefônica, uma internet via satélite também. Ué, mas é Starlink, a fibra ótica vai ser melhor do que a Starlink?
Com certeza, pessoal, a fibra ótica, ela não sofre interferência eletromagnética. Ou ela vai funcionar, ou ela não vai funcionar. Você não vai ter as restrições de banda que, por exemplo, uma internet a rádio pode ter, que a Starlink também tem, dependendo do plano. Mas aí a tecnologia empregada, a gente está falando aqui do link, tá? Então, essa tecnologia da fibra ótica, ela tem algumas variáveis, né? E tem algumas pegadinhas que os provedores costumam colocar, e coloca como fibra uma internet que, não, na verdade, não é fibra 100%. Então, muitas vezes o provedor coloca lá 1 GB de internet fibra, mas, na verdade, essa fibra não vai até a sua casa. Então, já é uma grande pegadinha, porque existem algumas variáveis aqui da infraestrutura do Fiber to the Home ou Fiber. Tananã. Vamos falar sobre isso. Então, olha só. Quando a gente está falando de fibra, né, a gente tem aqui a fibra ótica, né, que é a melhor tecnologia hoje, mas que entra nessas pegadinhas, que é o Fiber to the Home. É a melhor tecnologia. E por quê? Fiber to the Home. É até a sua casa. A fibra vai até o seu modem. Tá? Então aí é legal, você vai ter a menor interferência possível, a melhor qualidade de link possível. Aí você tem outras tecnologias, né? Fiber to the Building. O provedor chega com a fibra até o seu prédio, mas lá no seu prédio tem um equipamento que, através de cabos, vai chegar a internet até você. Ou seja, a fibra não chega até você. Aí tem aqui Fiber to the Curb, né? Essa fibra chega ali até o seu bloco, o seu quarteirão. Lá dentro tem um equipamento, né, num poste, algum armário, alguma coisa assim, que começa a vir um cabo coaxial normalmente para as residências. E tem também aqui a tecnologia Fiber to the Node. A fibra vem até um determinado ponto ali na sua cidade, no seu bairro, e a partir daí saem cabos coaxiais, como por exemplo a Claro. A Claro tem muito isso, né, que é o DOCSIS, lá, aquele modem a cabo. Aquela tecnologia lá é uma internet a cabo, mas ela tem uma fibra que chega até um tal lugar. Só que o que eu vejo muitas vezes os provedores fazerem é vender esse tipo de tecnologia como fibra. Mas na verdade ela não vai até dentro da sua casa. Então se você for escolher, a melhor vai ser a fibra até dentro da sua casa, vai ser a melhor qualidade que você vai ter. Tá? E ainda dentro aqui de tecnologia, a gente pode falar também da questão... de que tipo de equipamentos que esse provedor te fornece ali, né? Se ele fornece ali, por exemplo, um modem Wi-Fi 5 GHz, se ele oferece, por exemplo, Wi-Fi Mesh, se ele oferece Wi-Fi 6, né, e tudo mais, se ele oferece pontos de acesso adicionais. Então, assim, quando o provedor ele tem uma tecnologia boa, que te oferece ali uma fibra ótica, tem ali um roteador muito bom, capaz, não é um roteador vagabundo, tem uma tecnologia de Wi-Fi 5 GHz boa, tem de repente um Wi-Fi Mesh. Isso aqui vai evitar que você tenha sinal ruim de Wi-Fi dentro da sua casa. Isso dá para você resolver por conta própria? Dá, você pode comprar um roteador melhor, pode instalar de repente um ponto de acesso adicional. Eu não recomendo que você utilize repetidor. Então, mas se o provedor ele já oferece um bom roteador que vai te dar uma boa cobertura, é menos problema que você vai ter dentro da sua casa. Então, a tecnologia do provedor é um dos principais pontos aí que você tem que avaliar na hora de contratar uma internet, tá? Então, vamos lá. Tudo isso aqui vai afetar não só a sua largura de banda, mas também vai afetar a sua latência. Então, a tecnologia está diretamente relacionada aqui a sua largura de banda e latência, ou seja, uma fibra ótica vai te dar mais largura de banda, vai te dar menos latência, porque vai ter menos perda de pacote, vai ter uma qualidade de link mais estável. Então, largura de banda, que é o popular aí que o pessoal chama, né, de mega ou megas, né, não é o único parâmetro. A latência também é muito importante, porque não adianta nada você ter uma internet de 500 MB, mas que perde muito pacote, que tem uma latência muito alta. Então, tudo isso você tem que avaliar. Então, a tecnologia já é um grande indício de que essa internet vai ter uma latência menor e tudo mais. Então, não leve assim o mega, né, como o parâmetro. É igual câmera. Você vai comprar um celular lá, 200 megapixels. Você pode ter um celular que tira fotos em 200 megapixels, mas que a foto é uma porcaria. Ou seja, megapixels quer dizer o quê? Tamanho da foto.
não quer dizer qualidade da foto. Então, é uma analogia aí, tá? Ainda falando de tecnologia, né? A gente vai falar aqui, por exemplo, IP, né? Seu provedor te dá um IPv4, se ele te dá um IPv6, se o seu provedor ele pode te dar um IPv4 público, ele pode te dar um IPv4 privado, né? O famoso NAT. E por que isso aqui é importante, né? Bom, vamos lá. Quando a gente está falando de IPv4, pessoal, IPv4 tem uma quantidade limitada de IPv4, tá? Quando o seu dispositivo se conecta na internet, ele vai atribuir um IPv4, vai também atribuir um IPv6. De repente, um provedor pequeno, um provedor clandestino, ele não vai te dar IPv6, tá? E você vai ficar limitado a IPv4. E muitas vezes não vai ser um IPv4 público, vai ser um IPv4 dentro do NAT, ou melhor, CGNAT, né? CGNAT. Para quem isso aqui é interessante? IPv4 público, legal, ótimo. Você vai ter um IP visível a partir da internet. Se você tem uma câmera de segurança da sua casa e você quer ver fora, você quer acessar, de repente, um servidor que está na sua casa, uma câmera, você hospeda algum serviço, então você vai precisar de um IPv4 público, tá? O que hoje é mais raro, tá? Os pequenos provedores normalmente vai te dar um IPv4 privado, vai te dar um CGNAT. O que é um CGNAT, né? Imagina o seguinte, deixa eu ver como é que eu vou falar isso. Imagina o seguinte, você tem aqui um usuário 1, tá? Um cliente 1, vou botar aqui, ó, cliente 1. E aqui você tem pessoal, isso aqui é muito básico, tá? É muito simples, só para vocês entenderem. Você tem um cliente 1 e um cliente 2. Imagina que esse provedor, ele tem um endereço IP disponível aqui. Vou colocar aqui, não vou botar um IP não, vou colocar só IP, tá? Você tem um IP disponível aqui, ó. Só que você tem um IP para 2 clientes. E aí como é que você faz para conectar 2 clientes na internet se você só tem um IP disponível? Aí entra o CGNAT, tá? O CGNAT é um protocolozinho, né? Chamam de uma gambiarra, que vai traduzir esses endereços IPs, tá? Para cada um deles. Então você tem um endereço IP, o CGNAT vai redirecionar as requisições de um cliente e de outro cliente e vai conectar os dois na internet com aquele mesmo endereço IP. Então, já viu quando você entra ali no Google, ele te pede um negócio chamado CAPTCHA, né? Então, o que acontece muitas das vezes o Google tá achando que você é um robô, porque tem um montão de gente conectada naquele mesmo endereço IP, o Google acha isso estranho, porque tem um monte de gente pendurada no mesmo endereço IP, o que faz o Google começa a achar aquilo que é um robô que está fazendo muita requisição, o mesmo endereço IP. Então, o CGNAT, quem tem que evitar isso aqui, né, são o quê? Os gamers. Isso aqui vai fazer diferença para você que joga. Por quê? Porque muitos servidores de games, né, não tem IPv6, cara. Isso aí é uma falha catastrófica, né? Mas infelizmente é assim. Então, assim, se você tem um IP público, é muito melhor para quem joga, tá? O CGNAT para quem não joga não vai fazer tanta diferença assim. Mas de qualquer forma, o seu provedor tem que te oferecer um IPv6, porque o IPv6 é a tecnologia mais nova, no qual a internet aí, a maior parte da internet hoje já trafega em IPv6. Então, se o seu provedor não te dá IPv6, você já está com uma tecnologia defasada aí, que é o IPv4. Então, fica de olho nisso, tá? E se você joga, pergunte, né? Se o seu provedor te oferece IP público ou se ele vende o IP público, né? Muitas vezes isso aqui é pago, né? Então, é um negócio bom para você se atentar. Bom, então vamos lá. Falamos aqui das tecnologias, né? Que os mega não são parâmetro, né? Que a tecnologia que o seu provedor te dá, se ele te dá um roteador de qualidade, se o seu link é de qualidade, se ele te dá um IPv4 público, se ele te dá um IPv6, né? Como é que é o suporte desse provedor, né? Isso aqui, pessoal, é extremamente importante, né? Suporte. Como que é o suporte desse provedor? Você tem um comércio,
Se você tem um comércio, é mais interessante você contratar, né? O correto seria você contratar uma internet empresarial. Por quê? Você vai ter um SLA, né, que se chama, que é um tempo ali de ação do provedor mais rápido. Ou seja, o provedor ele te atende mais rápido porque você é uma empresa, ele não pode deixar você sem conexão. Então, isso aqui, infelizmente, muitas das vezes é o calcanhar de Aquiles dos provedores. Suporte. Se o provedor ele te atende, rompeu uma fibra, né? Quanto tempo o provedor vai levar para chegar até a sua casa, para trocar esse cabo, né? Vai levar uma semana para fazer isso. Então isso aqui, infelizmente, é um calcanhar de Aquiles dos provedores, porque é uma estrutura, você atender milhares de clientes, você dispor de técnicos de carro para poder chegar na casa das pessoas. Então isso aqui é um gargalo enorme, essa questão do suporte. Então você vai ter que avaliar aí na sua região, no seu vizinho, se esse provedor atende legal, se ele dá um suporte, se ele demora muito para poder ir na casa das pessoas, tudo isso também é importantíssimo você avaliar. E se você for um negócio, você tem que avaliar essa questão do plano empresarial, justamente porque você não vai poder ficar sem internet. Você tendo um plano empresarial ali, você vai ter um suporte melhor, você vai ter uma atenção melhor do provedor. Isso aqui realmente faz diferença, né? E além disso, né, lá no seu provedor, o que mais a gente pode verificar aqui? Você contratou a sua internet, né? Sua internet ali, você vai fazer o quê? Primeira coisa que todo mundo faz ali, o que é? O speed test, né? Fiz ali um teste de velocidade. Pô, bateu lá, velocidade ok. Bateu lá 500 mega, velocidade contratada, ok. Só isso aqui é interessante? Não, né, pessoal? Você pode fazer um speed test, tá batendo 500 mega lá, mas isso não quer dizer muita coisa, tá? Isso aqui não quer dizer, na grande maioria dos casos, não quer dizer muita coisa, tá? O que é bom você fazer um teste seria perdas de pacote, tá? Perdas de pacote. Não é o melhor parâmetro para você avaliar um link, tá? Mas você pode usar, tá? Perdas de pacote. De repente você tá com a internet lá que não tá carregando o Instagram, o Facebook não tá abrindo as imagens, coisa, você vai fazer um ping, vai fazer um teste ali de perdas de pacote para um determinado servidor, tá? E aí você vai ver se aquela internet ela apresenta muitas perdas de pacote ou não. Isso aqui ainda é mais importante do que a capacidade do seu link, porque não adianta, como eu falei, não adianta você ter internet 500 MB e tá perdendo pacote pra caramba. Como é que você faz esse teste? Isso? Você pode dar um ping lá para facebook.com, para google.com, você vê se de fato ali você não tem perdas de pacote. Isso aqui é mais comum, tá? Em internet via satélite, internet a rádio, tá? Principalmente internet a rádio e internet via satélite. Cabo coaxial pode ter um pouquinho mais de perda de pacote. Agora, internet cabeada mesmo, fibra ótica ali, não é legal você ter perda de pacote, não é comum você ter perda de pacote, tá? Perda de pacote real, tá? Porque às vezes tem servidores que ignoram, tá? Pacotes ping. Então você acha que está tendo perda de pacote, mas na verdade é o servidor que não está te respondendo, tá? Por isso que isso aqui não é um bom parâmetro, mas dá para você começar por aqui, né? Ver se não está perdendo muito pacote aí. E a questão que eu tenho um vídeo aqui no canal aqui, que o pessoal me agradece até hoje, né? Que é a questão de rotas, né? De repente, o seu provedor, ele pode ter uma estrutura legal, ele pode ter ali, de repente, uma latência legal, só que, infelizmente, o link dele não é muito legal. Então, assim, o link... O que é o link, né? Eu tô falando aqui, pessoal, para o público geral, tá? Eu não é minha intenção aqui falar termos técnicos e nem aprofundar isso aqui, tá? Isso aqui não é um curso. Mas, assim, o que é o link, né? O link, o seu provedor te vende internet, tá? O seu provedor tem que comprar a internet de alguém. E de quem ele compra essa internet... afeta também a sua qualidade. Então, esse link, ele vai ter rotas, né?
que são as rotas da internet. Já falei isso muito aqui no vídeo. Então, de repente, o que acontece muito em provedores pequenos, tá? Você tem um link de internet que ele compra de um provedor grande, um provedor maior, tá? E aí você vai fazer um speed test, 500 MB, beleza, internet boa ali. Só que você vai acessar algum site que está fora do Brasil, vai baixar alguma coisa que está naqueles sites de hospedagem fora do Brasil, e aí você tem uma velocidade horrível. É péssimo. Por quê? As rotas desse provedor não tá legal. Você não tem banda para fora do Brasil. Isso vai fazer diferença para 90% da população? Não vai. Por quê? Por causa dos PTTs. O conteúdo que você acessa na internet, Facebook, Instagram, YouTube, tudo está dentro do Brasil. Tudo está nos PTTs que estão muito próximos a você. Estão em São Paulo, principalmente, né? Então, a maioria não vai notar isso, tá? Mas se você acessa muito conteúdo de fora do Brasil, joga às vezes em outros servidores que não estão aqui, essas rotas vão fazer diferença, tá? Então tem um vídeo aqui no canal que eu falo para vocês utilizarem aquela ferramenta da Cloudflare, que é o Warp. Ele funciona como se fosse uma VPN, né? Então você conecta nessa ferramenta e às vezes a pessoa estava tendo um download horrível, conectou lá no Warp e aí o download pegou a velocidade máxima. Por quê? Porque a rota do seu provedor é ruim. A rota não tá legal, o link não é bom. Então você tem uma banda para dentro do Brasil, mas para fora do Brasil é muito ruim. E como é que você avalia isso, né? É difícil, pessoal, não é tão fácil assim. Você tem que testar a internet. Mas, se você acessar aqui o site bgp.tools, você vai abrir lá e ele vai te mostrar o seu provedor. Você pode também pesquisar pelo provedor e tudo mais. E você vai olhar aqui, botei aqui o Brisanet aqui como exemplo, né? Esse provedor, ele compra link de quem? Né? Com quem ele está conectado, né? Então você vai ver as rotas aqui, você vai ver, por exemplo, ele compra um transporte aqui, da Vital, né? Que se eu não me engano era Oi, alguma coisa assim. Então ele comprou aqui um transporte, tá chegando aqui nas Tier 1. O que é Tier 1? São os grandes provedores da internet, né? Os principais, onde está o maior conteúdo da internet, né? Chama-se de Tier 1. Ou seja, para você avaliar a sua rota internacional, como é que é o link para fora do Brasil, quanto mais curto, quanto menos salto você tiver aqui para as Tier 1, melhor. Ou seja, a Brisanet está conectado aqui direto, né? Passou também aqui pela Vital, está chegando aqui, tá vendo? Então você tem rotas legais para você chegar nas grandes telecoms aí, né? Olha só, você tem a Verizon, você tem Cogent, você também tem a AT&T, não está aqui, mas são grandes operadoras. Quanto mais curta essa rota, melhor. Abri aqui uma Vivo, né? Telefônica. Também tem uma rota curtíssima aqui para o que se chama da Tier 1. Ou seja, uma rota curta, legal. Mas além disso, o que dá pra gente ver aqui, Você pode ver, olha só, o seu provedor, quantos IPv4 ele fornece, quantos blocos de IPv6 ele fornece. Você pode ver os prefixos, né, daquela operadora. Ou seja, quanto mais endereços IPs ela tem, menor a chance dela te colocar num NAT da vida, porque tem IP para todo mundo. Então você pode ver aqui não só as conectividades, mas também os prefixos, né, de IPv6 e IPv4. Mas o mais importante aqui, se você quer ver uma rota internacional, vê essa rota aqui para as Tier 1. E como seria um provedor que não tem uma rota tão legal, que pode ser, tá, pessoal, que ele seja ruim para tráfego internacional, né, águas internacionais aí. Um exemplo aqui, tá, pessoal, olha só. Eu censurei aqui o nome do provedor para não explanar o provedor, né? Que a gente não pode falar que o provedor é ruim. Mas olha só a rota dele para chegar aqui na Tier 1, né? São os grandes provedores. Olha só, passa por um aqui, passa por outro e vai chegando lá. Então chega longe, entendeu? Demora, tem muito salto. Pode ser que sua conexão fique com uma maior latência. Consequentemente, você vai ter uma largura de banda muito ruim para fora do Brasil. Então, essa aqui é um exemplo de um provedor que talvez não tenha uma rota tão boa para fora do Brasil. Tá? E aqui fica um exemplo muito bom de um provedor gigantesco, né? Uma Vivo aí, tem uma rota boa para fora do Brasil.
Então, normalmente, os pequenos provedores, eles não vão ter uma rota tão boa para fora do Brasil. Mas, como eu falei, para a maioria das pessoas isso não vai fazer diferença, porque o pessoal acessa Facebook, Instagram, YouTube, isso aí não vai fazer diferença nenhuma. Tá todo mundo aqui. Então é isso, pessoal. Muito além de quantos mega tem a sua internet, a gente tem que se atentar a algumas coisas. Talvez tenha faltado alguma coisa aqui, tá? Mas não preparei nada, tô falando aqui de improviso. Mas eu acredito que a tecnologia e tudo isso aqui que eu falei, tá? É um grande começo aí para você escolher uma boa internet. Mas melhor do que isso, pergunta aí pro seu vizinho, né? Testa de repente a internet e vê se realmente aquela internet atende bem os provedores, atende bem os seus clientes, se eles demoram muito no suporte, que tipo de tecnologia eles têm, se eles aplicam alguma pegadinha ali na hora de você contratar, fala que é fibra e às vezes não é. Então tudo isso aí são parâmetros para a gente se atentar. Mas é isso aí, galera. Espero que tenha ajudado. Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo. Não esquece de deixar o like e também se inscrever aqui no canal. Aquele abraço e até o próximo vídeo.